Ainda em pé, abramos as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Vamos ler para nossa meditação nesta manhã, para trazermos a mensagem de Deus ao seu povo, o versículo 15. Efésios, capítulo 4, versículo 15. Diz a palavra de Deus: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Oremos. Ó Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, por causa da Tua misericórdia, Senhor. E por isso, na Tua presença, Senhor, te suplicamos, ser caridoso com o Teu servo, como sempre Tu és, ungindo-o, para que ele possa trazer a Tua mensagem do jeito que ela é, de acordo com a Tua vontade. Abençoa aqueles que vão ouvir aqui, pela internet, onde quer que estejam ouvindo, hoje e nos dias subsequentes. Sejam iluminados pelo Teu Santo Espírito, para que possam entendê-la e viver de conformidade com o Teu ensinamento. Em nome de Cristo nós te oramos. Amém. Podem sentar. A primeira frase do texto: falem a verdade com amor. O apóstolo Paulo, neste capítulo, deixa muito claro a distinção entre amor e hipocrisia. É tremenda a distância e a diferença. Paulo destaca o verdadeiro amor do amor fingido aqui no texto. Ele nos ensina, inspirado pelo Espírito Santo, que o amor verdadeiro existe na nossa mente e, ao mesmo tempo, é reproduzido nas nossas ações, é reproduzido nas nossas obras. O amor fingido é um amor só de palavras. O amor verdadeiro, o amor cristão, o amor de quem tem Cristo no coração, ele é exemplificado nas suas obras, nas suas ações, no dia a dia de a sua vida. O amor fingido, ele só existe em palavras. Palavras nada mais do que palavras que saem da boca. A pessoa que é cristã, ela tem um amor de Cristo no coração, ela é verdadeira, ela não é hipócrita. Somente o amor verdadeiro, prestem bem atenção, não adianta fingir, porque só o amor verdadeiro pode preservar
a unidade e a paz na igreja. Se nós nos amamos verdadeiramente, nós nunca vamos brigar, porque nós somos um corpo. E Cristo diz que Ele é a cabeça, então nós devemos estar unidos, subordinados a Ele. É assim que funciona a igreja de Cristo. Só Cristo. Só Cristo e somente Ele pode nos fazer crescer em tudo. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Só Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, pode fazer Ele. E a glória não é do pastor que ama a igreja. A glória não é da igreja que cumpre os ensinamentos de Cristo, amando uns aos outros. A glória é sempre de Cristo. Porque nós fomos criados para honrá-lo e glorificá-lo. E não glorificar a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz, neste texto, segundo a interpretação também de João Calvino, que nós devemos trazer a maior glória. Paulo nos diz que nós devemos crescer na verdade. Mesmo que não tenhamos alcançado a maturidade, ele não é possível, meus irmãos, vocês pelo menos são os adolescentes mais velhos. E por isso devem ter uma compreensão da verdade de Deus. E mesmo que vocês ainda não tenham a maturidade completa, mas estão crescendo, vocês podem entender claramente a verdade de Deus e assim começarem a ficar fortes. Começam a ficar fortes o suficiente para sentir a proteção de Deus em vossas vidas. Paulo, quando fala de irmãos hipócritas, ele também fala de falsos. Não sejamos falsos, irmãos. Não sejamos falsos um com o outro. Sejamos verdadeiros. E então cresçamos em Cristo, para que Cristo cresça dentro de nós, para que nós, sendo verdadeiros, exalemos amor de uns para com os outros. Por isso, meus irmãos, para esse fim, cada um de nós, eu como pastor e você como um membro, desde o mais velho à mais tenra criança, devemos nos empenhar sempre pela unidade da igreja. E o empenho pela unidade da igreja significa encher-nos de amor. Porque a unidade da igreja ela só acontece de fato e de verdade como fruto da caridade que paira nas nossas mentes e nos nossos corações. Porque se o irmão não é caridoso, ai de mim. Se eu não sou caridoso, ai dos irmãos. Então, é a caridade, porque é a caridade de Deus que une a sua igreja. Por isso, Cristo, nesse sentido, ele deu exemplo, ele mostrou-se excelente. Excelente entre nós. E nós não podemos crescer em Cristo se de fato nós não seguimos o seu exemplo.
que nós não seguimos a doutrina celestial do amor. Nós podemos prosperar em todas as virtudes, crescer em todas as virtudes. Mas a única virtude que, de fato, nós estamos fazendo, seguindo diretamente o exemplo de Cristo, é crescer na caridade, crescer no amor. A palavra de Deus diz, seguindo a verdade em amor, e cresçamos em tudo. O que significa isso? O que significa crescer em tudo? Você já pensou nisso? Em primeiro lugar, para que nós cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, nós devemos crescer no ensino de Cristo. Crescer no ensino de Cristo, porque nós somos discípulos. Somos alunos de Cristo. Porque ser discípulo significa alguém que está em formação. Nós estamos, durante toda a nossa existência aqui na Terra, sendo formados. E o propósito, o objetivo, a meta é muito alta. Nesta série de mensagens, eu preguei na primeira mensagem a ordem de Deus para que nós sejamos santos, como Ele é. Essa é a meta. O sarrafo é nas maiores alturas, não é embaixo. Devemos nos tornar fortes no amor, poderosos no amor, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nosso Senhor Jesus Cristo nos ensina que, como discípulo, nós devemos acreditar que quando Deus nos salva, Ele nos salva mais do que somente a nossa alma. Ele nos salva todo. Por isso, o nosso proceder, o nosso comportamento está salvo da corrupção. Verdadeiramente salvo da corrupção. Veja o que Cristo ensina em Mateus capítulo 11, nos versículos 28 e 29. É um texto por demais conhecido, mas, meus irmãos, nós devemos prestar atenção. Vamos ler a Bíblia meditando em cada palavra. Porque muitas vezes nós vemos que o texto é conhecido, mas nós não vivenciamos ele. Veja esse texto. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aqui está uma palavra-chave, que a gente deve também tomar como mandamento de Cristo. Aprendei de mim. Você não vai aprender dos filósofos contemporâneos. Você não vai aprender dos políticos. Você não vai aprender dos cientistas deste mundo. A ordem é aprender dele. É um aprendizado superior. Aí ele acrescenta, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Vinde e aprendei de mim. Então, meus irmãos, como nós aprendemos de Jesus?
Qual é o caminho que, como um docente da igreja chamado por Deus para ensinar a igreja a sã doutrina, não aquilo que eu penso, mas o que Cristo me ensina, não aquilo que eu gosto, mas o que Cristo me ensina, porque culto não é diversão, culto é serviço. E aqui nós estamos servindo a Deus, oferecendo a Deus um louvor sincero, de corações sinceros. Como é que nós aprendemos de Jesus? Prestem atenção, nós aprendemos de Jesus, em primeiro lugar, no estudo da Bíblia, no estudo da palavra de Deus, no estudo da revelação de Deus. E quando nós estudamos a Bíblia e meditamos na Bíblia, nós devemos colocá-la em prática. Quando nós que somos da Igreja Presbiteriana nos tornamos membros de uma igreja presbiteriana, nós assumimos um compromisso e fazemos uma promessa diante de Deus e dos homens. O pastor faz 2 vezes. Faz quando se torna membro da igreja e faz quando é ordenado. Ter a Bíblia como única, só ela, única regra de fé e prática. Então, nós aprendemos de Cristo no estudo da palavra, em segundo lugar, na prática da palavra. O apóstolo João diz que aquele que diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com os irmãos é mentiroso. Porque como é que alguém diz que tem comunhão com aquele que não vê fisicamente e não tem comunhão com aqueles que ele vê fisicamente, o Deus invisível, mas presente espiritualmente pela fé, manda que nós nos amemos uns aos outros. Então, a segunda maneira de aprender de Cristo é na comunhão entre nós. Quanto mais nós temos comunhão uns com os outros, mais nós aprendemos de Cristo uns com os outros. E há uma coisa muito importante. A Bíblia dá um exemplo que uma terceira coisa que produz crescimento em nós, no ensino de Cristo, é conviver com pessoas crentes, verdadeiramente crentes, mais maduras. E aqui nós estamos lembrando um exemplo na Bíblia. Como foi benéfica a convivência do apóstolo de Timóteo com o apóstolo Paulo. É muito importante. Muitas vezes, lá na escola, quando eu converso com os adolescentes, eu digo, vocês devem prestar atenção aos conselhos dos mais velhos. Por quê? Porque eles já passaram por muitos lugares que vocês ainda vão passar. Então, eles sabem o que tem naquele local. Pensem nessa estrada da vida como degraus. Cada ano que ele tiver mais do que você, é mais um degrau que ele conhece e você não conhece. E pode ser que no próximo degrau da tua vida tenha uma cobra venenosa que você não sabe. E ele pode te avisar. Simplesmente eu estou colocando em prática o ensino da Bíblia. A Bíblia nos aconselha, inclusive dá um conselho específico às mulheres mais velhas, aconselhem as mulheres mais novas. E as mulheres mais novas sejam aconselhadas pelas mulheres mais velhas, crentes, eras. Portanto,
E em quarto lugar, meus irmãos, no culto e na prática da oração. É assim que nós, de fato, crescemos. É assim que nós aprendemos sinceramente que nosso Senhor Jesus. Sabem, meus irmãos, muitas vezes eu afirmo que eu não digo que alguém é socrático se ele não conhece a filosofia de Sócrates. Eu não digo que alguém é discípulo de Platão se ele não conhece a filosofia de Platão. Então, ninguém é discípulo se não conhece o ensino do mestre. Alguém diz, mas eu vou ter que ler a Bíblia toda. Se você tem essa interrogação na sua mente, é porque você não é um eleitor realmente, quanto mais a palavra de Deus. Nós encontramos em 3 capítulos da Bíblia. Talvez a maior parte do conteúdo dos ensinamentos de nosso Senhor de Jesus Cristo sobre a ética cristã. Isto é, como o cristão deve proceder, como o cristão deve se comportar. São 111 versículos. Mateus capítulos 5, 6 e 7. Jesus Cristo se esmerou muito, e ele era Deus, e ele conseguiu, de maneira sucinta, trazer para nós a ética que ele quer que seja praticada pelos seus discípulos no Sermão do Monte. Creio, meus irmãos, que uma coisa é muito clara. Quando nós olhamos a igreja chamada evangélica no mundo, no Brasil, na nossa cidade, no nosso estado, nós chegamos a uma conclusão muito clara. Que a igreja tem crescido quase nada. Ah, pastor, não está cheia. Eu estou falando no ensino de Cristo. O aprendizado da chamada igreja cristã tem sido muito modesto. Aqui é o grande desafio para o discípulo. Cresçamos em tudo. Cresçamos no precioso ensino de nosso Senhor Jesus. A segundo ponto, como é crescer em tudo? Nós vimos até agora crescer no ensino de Cristo. Em segundo lugar, crescer no exemplo de Cristo. Jesus deu o exemplo dele. Está muito claro na Bíblia. Ele mesmo diz em João 13:15: eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Pregador, pastor Silas não inventa nada. A mensagem que ele traz é a mensagem de Deus e o fundamento é a Bíblia. Não é filósofo nem cientista. É a Bíblia, porque é a maior autoridade. O pastor Silas não tem nenhuma autoridade se não vier do alto. Autoridade verdadeira. Vivemos no mundo um pobre, ou nenhum exemplo. Um mau exemplo. Vivemos na sociedade dos discursos, das palavras, das enganações. Palavras, como dizia o humorista, palavras são palavras, nada mais do que palavras. Vivemos numa sociedade determinada. Mas a determinação dessa sociedade tem um princípio.
Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Jesus Cristo diz: faça o que eu digo e faça o que eu faço. Devemos ser imitadores de Cristo. Ele deixou o maior exemplo com a sua vida. Ele, de fato, não escreveu nenhum livro, não pintou nenhum quadro, nenhuma poesia, não ganhou o Prêmio Nobel da Paz, não ganhou fortunas, nem túmulo ele tinha onde fosse enterrar o seu corpo depois de crucificado, mas ele nos deixou um exemplo. Será que eu, pastor Silas, e cada um de vocês que estão me ouvindo, cada um de vocês é seguidor de Cristo? Temos procurado imitá-lo? Essa é a ordem bíblica. Imitar nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, primeiro lugar, crescer no ensino de Cristo. É o que o Espírito Santo está colocando na mente de Paulo e ele escreve: crescer em tudo, crescer na mente de Cristo, crescer no exemplo de Cristo. Em terceiro e último lugar, crescer no caráter de Cristo. Como foi o caráter de Cristo? Já o profeta Isaías falava do caráter de Cristo no capítulo 53, versículo 9. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. A marca de Cristo caráter é a marca de cada um de nós. A marca de nosso Senhor Jesus Cristo era a justiça. Em Mateus capítulo 27, versículo 4. Até o traidor de nosso Senhor Jesus Cristo reconheceu a sua inocência, reconheceu a sua impureza, diz: pequei traindo sangue inocente. E o que foi que as pessoas do mundo responderam? O que nos importa? Te vira, isso é contigo. Cuidado, meus irmãos, nunca escutemos os sábios deste mundo que não têm Cristo no coração, não deve merecer a nossa audiência, não deve merecer a nossa atenção. Em João capítulo 19, versículo 4. Outra vez saiu Pilatos e lhes disse: eis que eu vos apresento para que saibais que eu não acho nele crime algum. Era santo. Em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Porque não temos sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Vamos prestar atenção o que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está nos ensinando aqui em Hebreus capítulo 4, versículo. O profeta Isaías, o apóstolo Paulo está citando aqui o profeta Isaías, quando ele diz
que Cristo levou sobre si as nossas enfermidades. A mesma palavra por enfermidade pode ser traduzida por enfermidade. A mesma palavra que pode ser traduzida por enfermidade aqui no hebraico pode ser traduzida por fraqueza. São as nossas fraquezas. E Jesus Cristo lutou, deu a sua vida para que nós obtenhamos vitória sobre cada uma das nossas fraquezas, cada uma das nossas enfermidades. Por exemplo, há pouco tempo, as irmãs Terezinha e Maria José estavam hospitalizadas, com enfermidade cujas intervenções cirúrgicas podiam acontecer. A igreja ora, e aqui estão as irmãs para a nossa felicidade. Alegres, felizes, e a irmã Terezinha agora mais obediente às medicações, a tomar os remédios. Então, e nós estamos felizes. Cristo nos dá a vitória, porque nós temos diante de nós podemos entrar no trono dos médicos, através da intermediação de nosso Senhor Jesus Cristo e falar com Ele. Graças a Deus por isso. E por tudo que Cristo, por toda a luta que Cristo lutou por nós espontaneamente, Ele não tinha nenhuma obrigação, faz com que nós possamos obter vitória contra as nossas enfermidades, contra as nossas fraquezas. E para que isso? Para que nós, irmãos, continuemos firmes, continuemos imitando nosso Senhor Jesus Cristo, e lendo a palavra de Deus e aprendendo que os santos de Deus, os separados de Deus, que são os escolhidos de Deus, devem estar seguros, porque Deus é o seu refúgio, Deus é a sua fortaleza, porque Deus está infalivelmente ao nosso lado. Eu repito, se alguém ali fora perguntar, eu não vejo o teu Deus. O teu Deus onde está? O Deus do crente, do verdadeiro crente, está do lado dele. Está presente. Você não está sabendo onde ele está, mas ele está aqui do meu lado, me protegendo. Muitas vezes, nas horas de perigo, colocando os seus anjos para tomarem conta de mim, para se acampar em meu derredor. Então, meus irmãos, Jesus Cristo se fez homem. Ele não, de fato, assumiu as qualidades do homem. O qualitativo aqui, sem pecado. Nós devemos sempre fazer esta distinção entre os nossos pensamentos e os pensamentos de Deus. Os nossos pensamentos são contaminados pelo pecado. E de Cristo, não. Por isso que os seus pensamentos, nossos pensamentos, não são os seus pensamentos. Por isso, quando nós somos verdadeiramente crentes e temos o caráter de Cristo, nós não brigamos na igreja por causa de uma opinião diferente que nós temos. O que deve prevalecer na igreja não é a minha nem a sua opinião. O que deve prevalecer na igreja é a opinião da palavra de Deus. É a opinião de Deus, porque a igreja é de Deus, não é minha nem sua. É essa a verdadeira igreja de Deus. Pensamento de Cristo. Inclusive, as emoções dele sempre foram reguladas pelo princípio da justiça, pelo princípio da verdade.
enquanto a nossa, se nós não tivermos cuidado, nós vamos começar a imitar o mundo em vez de imitar a Cristo na hora das emoções. Nossa sociedade, meus irmãos, sempre viveu crise de caráter. E no momento vive uma crise muito mais profunda, onde o ódio está sendo disseminado gratuitamente através das redes sociais e de outros instrumentos. Por isso que nós não devemos seguir a pensamento de líder político, porque nós somos discípulos. Unicamente o que nos interessa é defender o pensamento de Deus. Portanto, meus irmãos, concluindo, para isso é preciso que Cristo viva sua vida em nós. O projeto de Deus é esse. O projeto de Deus é que Cristo esteja sendo formado em nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo em Gálatas capítulo 4, versículo 19. O apóstolo Paulo está chamando de filhos a todos aqueles que conheceram o evangelho de Cristo através dele. Diz: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. É como se o apóstolo Paulo estivesse aqui na Igreja Presbiteriana em Bairro Novo há mais de 20 anos e não notasse diferença de vocês. Vocês estivessem com mais de 20 anos ouvindo a palavra de Deus e Cristo ainda não se formou dentro de vocês. E o apóstolo Paulo diz: sofre dores de parto. Ele está dizendo aquilo que o pastor sofre. Pastor, ora, ajoelha-se, lê a palavra. De novo, ora. Escreve a mensagem. Repete, porque ele deve pregar primeiro para ele. Se serve para ele que é pecador, então vai servir para os irmãos. Luta e de repente descobre que o irmão está cometendo exatamente um pecado que ele foi alertado centenas de vezes. É como entrou por um ouvido e saiu pelo outro. É isso, as dores de parto que o apóstolo Paulo está falando ali. Ele pregando aos Efésios: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Essa, meus irmãos, cresçamos em tudo, no ensino de Cristo, no exemplo de Cristo e no caráter de Cristo. E no mínimo vocês tiverem atenção a vocês mesmos e assumirem um compromisso com vocês mesmos em ler os 3 capítulos de Mateus 5, 6 e 7, já é alguma coisa. Cresçamos no ensino de Cristo. Cresçamos no exemplo de Cristo. Cresçamos no caráter de nosso Senhor. Em nome dele, que nós trouxemos essa mensagem, não do pastor, mensagem de Deus para você.
Vamos cantar a palavra de Deus.